Primeiro eu quero chamar a atenção dos meus nobres pares, senadora Simone, que é uma senadora extremamente atenta a essas questões e não só pelo seu vasto conhecimento à frente da gestão pública, mas principalmente a partir da sua formação. Então, portanto, assim como o senador Ricardo Ferraço, com quem eu tive a oportunidade até de compartilhar diversas conversas com, eu diria, senador Ferraço, figuras que até vivem o mundo que aqui está localizado muito mais do que a gente, portanto, que lidam com essa, eu diria de forma até rigorosa, que lidam com esse tipo de matéria. E era importante que a gente pudesse atentar, primeiro, para que uma das impossibilidades que nós temos nas mãos, ou seja, essa é uma matéria que veio para a Câmara dos Deputados, mas o seu texto original tinha nascido aqui no Senado. Depois, o governo enviou uma outra matéria em regime de urgência para que a matéria pudesse ser apreciada pela Câmara dos Deputados. Assim foi feito, aprovado, e, portanto, cabe ao Senado agora somente o caminho, ou melhor, dois caminhos, meu caro senador Otto Alencar, e o senador Zé Serra, com quem também eu tive a oportunidade de compartilhar muitas as nossas preocupações, mas dois caminhos, senador Serra, que é, ou a gente emenda essa matéria e a matéria retorna à Câmara dos Deputados e, consequentemente, aguardar o julgamento da Câmara ou até a manutenção do texto que de lá veio, senador Fernando Bezerra. Ou o caminho que nós adotamos aqui, senador Aloísio, quando tratamos, por exemplo, da lei das antenas, inclusive acatando uma sugestão de Vossa Excelência, buscando no texto a forma para promover correções de redação, portanto, correções redacionais, e, ao mesmo tempo, dialogando com o governo, para que o governo pudesse promover os efetivos vetos a essa matéria, inclusive vetos em trechos que não constavam da matéria original que foi enviada à Câmara dos Deputados. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores senadores, porque eu conversei muito com o senador Eunício Oliveira, quem, inclusive, eu até cobrei agora há pouco, que o senador Eunício, não só por ser líder da maior bancada, mas até porque teve uma participação, eu diria, decisiva nesse contexto perante o Executivo, para que, inclusive, esses pudessem, em nome do governo, o senador Eunício, o senador Pimentel como líder do governo em exercício, esses pudessem aqui trazer o atestado ou a palavra do governo em relação a esses pontos que, no nosso modo de ver, são pontos cruciais. E essa foi, inclusive, a condição que aceitei para que a matéria pudesse tramitar. Quem estava na sessão passada aqui se recorda que eu citei que essa matéria tinha mais ou menos uns 8 pontos que precisariam passar por um processo de comprometimento da esfera pública para que a gente não cometesse aqui nenhum equívoco. Não fiz nenhum julgamento de valor, mas disse, inclusive, que se a matéria fosse votada naquele dia sem esses compromissos, eu mesmo, como relator, não teria a menor condição de votar favorável a essa matéria. Então, quais foram esses compromissos e quais os pontos que nós trabalhamos? Primeiro deles tem a ver, inclusive, com o encontro de uma proposição que havia sido feita pelo ex-governador Anastasia e o senador Álvaro, que tratam, senador Caiado, exatamente da legitimidade, da titularidade, da origem, da licitude no processo. Portanto, a diferença é que no texto da matéria, essa expressão já constava, origem lícita. A diferença é que, ao votar a matéria, ou melhor, a redigir a famosa redação final na Câmara dos Deputados, essa expressão foi deslocada de local, o que propiciou
iniciou efetivamente num ponto crucial, eu diria, até no chamado espírito da lei, criar uma situação que, na realidade, permite a chamada dúvida, que aqui foi levantada até, de certa forma, corretamente por Vossa Excelência. O artigo 3º da lei traz exatamente a aplicação dessa lei. A lei se aplica, que é a parte crucial, é a parte que vai do conceito à concretude, ao fato, e nesse artigo 3º, portanto, em incisos, a palavra origem e a palavra lícita constavam, mas não como agora, nessa nova redação, que isso abre o artigo, portanto, está no caput do artigo. E essa emenda de redação, ela trata dessa matéria da seguinte natureza: o presente projeto, ou seja, o regime para esse encontro de contas e repatriar recursos, aplica-se a todos os recursos, bens ou direitos de origem lícita, de origem lícita, de residentes ou domiciliados no país até 31 de dezembro de 2014, e é bom frisar para os nobres pares, o senador Flecha, por exemplo, fez uma ponderação correta igual a dezembro, mas nesse caso, senador Flecha, o fato de ter dezembro de 2014 não se vincula com a correção. Nesse caso, é o prazo para a adesão. Porque se nós colocássemos aqui 15 de dezembro, ou 31 de dezembro de 2015, nós estaríamos dando tempo para que diversas pessoas, meu caro Thaís, pudessem, entre a aprovação e a sanção, promover mobilizações para ganhar a condição de tornar lícito o que não é lícito. Portanto, para fechar essa porta, nós repetimos a matéria como veio da Câmara dos Deputados, com 31 de dezembro de 2014. Portanto, ainda nesse mesmo espírito, e levando em consideração agora a emenda que foi feita pelo senador Cássio Cunha Lima, que trata exatamente da questão de qual é a origem, e essa era a confusão, senador Cássio, estabelecida principalmente no artigo 1º, no seu parágrafo 5º, que dizia que, nesse caso específico, a lei não se aplicava só e somente aos casos que tivessem já condenação com trânsito julgado, ou seja, transitado em julgado. Então, portanto, senadora Vanessa, o que nós fizemos, inclusive, com o governo, foi separar essa expressão e, de certa forma, na redação, ir ao encontro do que pretendia o senador Cássio Cunha Lima, no sentido de tirar, aí agora só poderá ser feito via veto, portanto, esse é um dos compromissos do governo, e nós cravamos essa expressão separada, com decisão transitada em julgado, em duas partes, para que essas duas partes fossem vetadas. Uma diz respeito ao parágrafo 5º, cujo caput trata exatamente de não se aplica, e a outra é ao parágrafo 1º do artigo 5º, quando dizia o seguinte, a redação anterior: antes de decisão criminal transitada em julgado. O que nós fizemos foi exatamente tirar a expressão transitada em julgado e colocá-la em inciso. E ela passa a ter uma redação permitindo, assim, que essa expressão seja banida da lei e vale, portanto, aqueles casos condenados em ação penal, ou seja, em primeira instância, senadora Vanessa, qualquer crime cometido dessa natureza, que tem a ver com o que consta na lei, esses casos não poderão, não terão e não farão parte do contexto dos casos para o atendimento no que está previsto nessa lei. Então, portanto, na hora da adesão, o que prevê o artigo 5º, se esse cidadão ou cidadã tiver qualquer ação em primeira instância, portanto, não poderá de forma nenhuma usufruir, nem tampouco será dado a ele nenhum tipo de anistia
para, inclusive, que os processos não só corram no âmbito da justiça, quanto também, senador Caiado, que os processos possam seguir do ponto de vista, inclusive, tributário, por parte da Receita Federal, além dos processos na área penal. Portanto, essa foi uma das condições que expus ao governo e que trata exatamente o artigo 1º dessa lei, no seu parágrafo 5º. Ainda na sequência, outra emenda de redação que nós fizemos aqui para abrir, na realidade, o texto, portanto, não há mudança, só há deslocamento, senador Aloysio, é no que diz respeito ao que chamam de bem móveis, tipo joias, aeronaves, embarcações. A redação original cravava, a redação que o governo mandou para a Câmara, cravava claramente que esses bens só estariam no escopo da lei, uma vez permitidos e sujeitos ao registro. Na redação final lá da Câmara, essa parte foi separada. E aí, como a parte que foi separada foi mantida no texto, eu só fiz de forma, na redação, devolver a parte que já estava no texto para o lugar onde ela deveria estar. Então, portanto, nesse caso específico, inclusive, senador Aloysio, não há nem necessidade de veto, porque a expressão tinha sido mantida no texto, só que deslocada. Então, não, ele foi colocado um pouco abaixo, na realidade, como um último inciso e não no inciso que garantia os bem móveis. A redação ficou da seguinte maneira: veículos, aeronaves, embarcações e demais bem móveis sujeitos a registro em geral. E no caso específico de joias, da mesma forma, joias, pedras preciosas, pedras e metais preciosos, obras de arte, antiguidades de valor histórico arqueológico, animais de estimação ou esportivos e material genético de reprodução animal. Todos eles agora abrangidos pela redação que trata de sujeitos a registro, ainda que em alienação fiduciária. Portanto, essa matéria assegura de forma muito clara, assim como no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 4º, senador Anastasia, essa matéria trata exatamente da titularidade e da origem. Ou seja, o cidadão terá que fazer para a adesão, seja ele pessoa física ou jurídica, terá que apresentar à Receita Federal, não além da identificação do declarante, o cidadão terá que as suas informações, elas devem conter identificação dos recursos, identificação dos bens, dos direitos a serem regularizados, bem como, senador Anastasia, a expressão titularidade e origem, portanto, determinando claramente de que forma isso seria composto. Ainda na linha adiante, é bom lembrar que e o senador Ferraço participou razoavelmente bem desse debate, nós discutimos muito com o Ministério Público para ver as sugestões, e o artigo 4º, o parágrafo 12º do artigo 4º, era um parágrafo que traz uma coisa que nós separamos também na redação para permitir o veto. E essa parte, senador Aloysio, é a parte que, na nossa opinião, que também foi inserida na Câmara, que trata da seguinte maneira: como único indício ou elemento para efeitos de expediente investigatório ou procedimento criminal. Então, portanto, retirar dessa parte, não há impedimento para que um sujeito, mesmo declarando, você faça, inclusive a partir disso, a averiguação e o investigatório necessário para promover, inclusive, a continuidade de processo. Portanto, isso não fundamenta, senadora Vanessa, nenhum tipo de janela. Por isso que nós estamos exigindo do governo esse posicionamento. E ainda, em relação a esse artigo 5º,
E aí é onde entram as questões, senador Ferraz, mais complicadas. Na matéria original, não constava, por exemplo, a prática de crimes inseridas na Câmara a partir do Código Penal, no seu item 304, que é, de forma muito direta, a utilização de documentação falsa. Então, nós separamos esse artigo, senador Caiado, de maneira que essa matéria seja removida, como inclusive constava do texto original a sua ausência. Dessa maneira, a gente retira a questão de documentação falsa e retira também para veto a parte que trata do descaminho, ou seja, o transporte, a movimentação de bens, que foi inserida através da inclusão do artigo 334 do Decreto-Lei 2848, que é o nosso Código Penal. Então, portanto, essa matéria também sairá do chamado bojo de exceção, pelo contrário, agora deixando claro que se aplica exclusivamente para esses casos a proibição em utilização da prática do descaminho e a prática, inclusive, de documentos falsos. Senador Luiz. Não, apenas para que eu possa entender esse laborioso método adotado por Vossa Excelência, nessas emendas de redação, que, digamos, tangenciam o regimento. Mas tudo bem, vamos. Vossa Excelência separa assuntos, temas, expressões, confiando em que a presidente Dilma, depois de aprovada a matéria pelo Congresso, irá vetá-los, é isto? Eu estou confiando, inclusive... Não. Isso. Estou confiando na palavra aqui, por exemplo, dos dois líderes. Na realidade... Nobre relator Walter Pinheiro, para... Alô, o governo assumiu o compromisso de vetar todos os itens em que Vossa Excelência aqui apresentar. E Vossa Excelência teve o cuidado, preliminarmente, de discutir essa matéria na comissão especial, depois dialogar com a Receita Federal, com propostas que vieram do Ministério Público e também com os líderes. Evidentemente que nem todos vão votar favorável, mas este senador, todos os compromissos que assumiu aqui no plenário do Senado Federal ou na sessão do Congresso Nacional até hoje, de 2011 para cá, todos foram honrados. Da mesma forma, o governo me autorizou tratar desse tema com nossos pares e essa posição do governo é a partir dos itens que Vossa Excelência já encaminhou e que aqui está apresentando. Muito obrigado, senhor presidente. E quanto à destinação dos recursos? Presidente, senador Pela Walter, ordem. permite a parte? Vamos lá, eu queria ver se é melhor concluir. É melhor, em função, deixar o relator concluir. Ele vai ficar à disposição para desfazer qualquer dúvida. E aí nós avançamos na discussão, porque nós temos, daqui a pouco, sessão do Congresso Nacional e muitas matérias importantes. O líder do governo já está assumindo compromisso de vetos. Sim, Então, mas aí ele vai explicar. Está entrando no mérito por parte. Mas eu aguardo o senador Walter... Não, aguardo. Conclua o seu parecer. Então, desse modo, senhoras e senhores senadores, os pontos constantes do artigo 5º, que na realidade compõem o que nós chamamos aqui, inclusive, da parte de aplicação da lei, que é fundamental, e que tratam, por exemplo, como objeto de crime, o que vem a ser, inclusive, quando o crime for essa história do bem, do direito, do valor, todos esses aspectos são aspectos que nós separamos e fizemos esse diálogo aí com os líderes aqui na casa, volto a repetir, com o senador Eunício, com o senador Pimentel, né, para que houvesse exatamente esse comprometimento, na medida de que nós entendemos que é uma contribuição a partir, inclusive, do que saiu dessa casa, que é diferente, inclusive, da matéria que aqui chegou, a primeira proposta apresentada. Além disso,
o inciso 1º do parágrafo 2º, também matéria destacada do texto para veto, portanto, sem nenhuma modificação, trata exatamente do termo que diz o seguinte: aplica-se a todos aqueles que, agindo em interesse pessoal. Essa matéria, originalmente, senador Caiado, ela estava prevista, por exemplo, para extinguir a punibilidade. O termo, como foi votado no parágrafo 2º, dizia o seguinte: extingue a punibilidade no que se refere no parágrafo 1º. Então, eu separei o que era essa punibilidade, a extinção. Era exatamente para o texto que eu vou ler para Vossa Excelência aqui agora. Aplica-se a todos aqueles que, agindo em interesse pessoal ou em benefício da pessoa jurídica a que estiver vinculado, de qualquer modo, tenha participado, concorrido, permitido ou dado causa aos crimes previstos no parágrafo 1º. Somente, diz o inciso 2º agora, somente ocorrerá se o cumprimento das condições se der antes do trânsito em julgado da decisão criminal condenatória. Então, o que é que eu fiz, senador Luiz? Essa expressão eu estou propondo tirar. Você não pode aguardar um trânsito em julgado para poder não permitir que o sujeito tenha acesso à lei. Isso, não. Isso aqui eu não estou tirando. Isso aqui vai a veto, é diferente, não é mérito. Eu não estou mexendo, senador Luiz. O mérito, a discussão vai ser no veto da matéria e não na emenda do texto. Eu quero lembrar a Vossa Excelência discutiu muito comigo essa técnica de redação numa das matérias importantes aqui. Na matéria da Lei das Antenas, que eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, com Vossa Excelência. Nós não fizemos alteração de mérito, mas na arrumação a gente conseguiu, inclusive, encontrar uma redação que nos deu conforto, segurança e, ao mesmo tempo, condições para que, naquele caso específico, o órgão competente regulador pudesse agir. Então, nesse caso específico aqui, eu estou fazendo essa redação e separando para permitir exatamente que a gente não aprove nada aqui que interfira, por exemplo, na ação do Ministério Público. Isso aí. Então, eu estou botando exatamente nesse sentido, para não permitir que você ofusque, que você use isso como obstrução, que isso seja dado como uma garantia, uma anistia, uma salvaguarda. Então, é por isso, eu não tenho como tirar essa matéria. Então, por isso fiz o apelo aos líderes para que eles conversassem com o governo, no sentido de vetar, principalmente, essas matérias que eu estou citando aqui. E, por último, senador, eu quero citar uma das coisas que foi me levantada pelo senador Flecha, que era exatamente o fator de correção. A matéria, até por uma questão da chamada regra utilizada, senador Pimentel, Vossa Excelência, que é um homem que entende bem disso, toda e qualquer relação com a Receita, senadora Simone, a referência tem um ano base e tem um exercício. Então, quando o governo redigiu essa matéria, usou exatamente esse critério, já que é uma relação com a Receita. Um ano calendário e um ano do efetivo exercício. Então, portanto, a matéria usou dezembro de 2014. Só que, na hora da redação, incluíram também nessa regra o fato de fixar, por exemplo, qual seria a cotação do dólar para esse processo. Então, se eu fizesse a mudança disso aqui, caracterizaria efetivamente uma emenda ou de exclusão, portanto de modificação, ou uma emenda ainda de modificação com acréscimo. Então, portanto, nem a exclusão nem o acréscimo, eles poderiam ser aplicados nesse caso. Então, na realidade, eu destaquei, senador Flecha, essa parte que trata de convertida em moeda pela cotação do dólar fixado, por venda pelo Banco Central, para o último dia do mês de dezembro de 2014. Portanto, essa matéria também foi destacada para que ela pudesse ter esse tipo de garantia. Ainda nesse aspecto, quero chamar a atenção do fato, inclusive, da regulamentação, que é outra matéria que a gente abre. Para que os senadores tenham uma ideia, e vou concluir, senador Renan,
as alterações. Agora, nós vamos passar isso para o governo e há, portanto, a possibilidade de utilização dessas verbas a partir do que está constando da lei dos fundos de participação de estados e municípios. E, na realidade, o governo terá um prazo para fazer a regulamentação e a opção de que trata esses casos é uma opção que ocorrerá 7 meses após a regulamentação, o que efetivamente dar-se-á essa chamada prazo final, melhor dizendo assim. Chegaremos no prazo final, se a regulamentação for feita até fevereiro, por exemplo, nós teríamos na prática a regulamentação com 7 meses depois. Na prática, nós teríamos o encerramento da adesão a esse projeto mais ou menos na altura do mês de setembro, o que, consequentemente, teríamos condições de discutir, por exemplo, a aplicação dos recursos no ano e, ao mesmo tempo, já que o senador Assis foi o relator, inclusive, da receita dessa matéria, mas, em particular, para qualquer desdobramento para diante, nós vamos estar exatamente em setembro discutindo nessa casa já o orçamento de 2017, o que, consequentemente, servirá de base muito mais consolidada para fazer essa mudança. Então, são essas as alterações, senhoras e senhores parlamentares, ou melhor, são essas as medidas adotadas enquanto medidas de redação, portanto, buscando ajustar o texto, mas, ao mesmo tempo, buscando ajustar o texto para nos permitir, efetivamente, que o governo possa, em fazendo o veto, promover as correções efetivas e dando a essa lei um caráter muito mais incisivo do ponto de vista do objetivo de agariar esses recursos, mas tendo como princípio básico que isso não pode servir para que o recurso venha de qualquer natureza, de qualquer origem e de qualquer maneira. Portanto, foi em cima desses compromissos que eu firmei com os líderes aqui no Senado, para que a gente pudesse apresentar essas emendas de redação aqui no momento do plenário e, portanto, submeter a matéria a voto na tarde, noite, no Senado Federal. Era isso, senador Renan, que tinha a dizer. Muito obrigado. O parecer do senador Walter Pinheiro é favorável ao projeto e contrário às emendas, com emendas de redação que oferece.